Olá, caros alunos, vamos dar então prosseguimento ao nosso curso. Nós vamos agora continuar com a aula 2, onde nós vamos estar aí trabalhando o tema que vai versar sobre a responsabilidade civil e sobre o direito das obrigações. Bem, esses dois temas são temas distintos, mas são temas extremamente importantes na área do direito civil, ok? Nós vamos começar então falando sobre o que seria a ideia da responsabilidade. Então, a primeira coisa que a gente deve ter em mente, antes de se perguntar, antes de conceituar o que é, de quem é a responsabilidade, a primeira coisa que nós devemos entender é o que é a responsabilidade. Na verdade, a palavra responsabilidade, ela deriva do latim respondere, né? Que significa a obrigação que alguém tem de arcar com as consequências da sua atividade. Então, assim, essa ideia de responsabilidade é uma ideia muito antiga. Lá nos primórdios já se tinha lá a lei de Talião, como todo mundo já ouviu falar, que era aquela história de retribuir o mal pelo mal. Na época da lei de Talião, se você causasse um prejuízo a alguém, você iria ter na mesma medida também aquele sacrifício. Então, se você causasse, por exemplo, lesão ao olho de alguém, você teria o seu olho lesionado na mesma proporção. Então, a lei de Talião é aquela história, olho por olho, dente por dente. Bem, depois dessa fase que se teve da responsabilidade, como a reparação do mal pelo mal, nós tivemos também na história a fase da responsabilidade, que a responsabilidade ela era advinda dos deuses, né? Você praticava um ato e aquele seu ato era punido pelos deuses. Só que na época atual, no momento que nós vivemos, nós estamos na era do direito, daquilo que é positivado. A responsabilidade ela perdeu esse caráter, né? E passou a ser algo dentro do direito civil. Nós temos um princípio básico da responsabilidade, que é a chamada proibição de não ofender, ou seja, qualquer pessoa, toda pessoa que causa um dano a outra, independente de que dano seja, seja ele patrimonial, seja ele moral, tem a obrigação sim de reparar esse dano. Ninguém pode sair por aí cometendo atos ilícitos, cometendo danos, porque vai ter que reparar. Isso porque o direito, ele regula os comportamentos individuais, ou seja, existem várias normas objetivas que vão regular os comportamentos individuais em prol de uma convivência social comunitária. Vocês já pararam para pensar como seria um caos à sociedade se todo mundo saísse por aí cometendo danos e não tivesse a obrigação de reparar, né? Então, é justamente para evitar esse caos social que surge, então, a figura da responsabilidade civil. Olhem aí, aqui nós temos uma figura interessante que nos remete à ideia de um acidente de trânsito. Vamos imaginar então que dois sujeitos aqui, o Tício e o Mábio, eles estão dirigindo. Só que o Tício, imprudentemente, ele vai no carro dele, bate no carro do Mábio e lhe causa um prejuízo patrimonial. Bem, de acordo com a ideia da responsabilidade, como ele causou um dano, uma lesão a Mábio, ele vai ter então o dever legal, o dever jurídico de indenizar, ou seja, de arcar com os prejuízos no veículo de Mábio. Bem, e aí nós temos então a grande importância do direito da responsabilidade, é uma área extremamente importante, não só no direito, mas que regula também a nossa convivência na sociedade e traz essa ideia, né, que toda atividade humana que acarrete prejuízo traz em si, na sua ideia, o dever de indenizar, certo? Bem, na verdade, a essência da responsabilidade é restaurar o equilíbrio social que foi violado, que foi rompido pela prática do dano, pela prática do prejuízo. Se imagina, então, que a sociedade tem que ter um equilíbrio e quando a pessoa comete um dano antijurídico, aquilo acaba violando esse equilíbrio da sociedade. Então, a ideia da responsabilidade é voltar, fazer com que a sociedade tenha novamente esse equilíbrio através dessa compensação, através dessa contraprestação. Ok? Bem, e aí nós passamos então para as funções da responsabilidade civil. Bem, a responsabilidade civil, em regra, tem 3 funções básicas, extremamente importantes. A primeira função é a função de ser compensatório para a vítima. Bem, a vítima é a pessoa que sofreu um dano ou um prejuízo, ok? Nada mais justo que ela tenha algo para ser compensada. Então, a primeira função é compensatória para a vítima. Cuidado, não ache que compensar a vítima é lhe retirar o sofrimento, não. Muitas vezes isso até é impossível. Por exemplo, o caso de alguém que dirige imprudentemente e venha matar um filho que era arrimo de família.
Como é então que você vai conseguir dizer que vai retirar a dor e o sofrimento dessa família ou dessa mãe que perdeu o filho? Fica complicado, não fica? Então, compensar para a vítima não quer dizer retirar o sofrimento, mas simplesmente, digamos assim, na medida do possível, tentar amenizar aquilo que foi sofrido. Se foi um prejuízo material, então a ideia é repor aquele prejuízo, ou seja, é voltar ao status quo antes. Se foi o prejuízo material, bateu no carro de alguém, você vai consertar aquele veículo. Agora, se for um prejuízo moral, aí fica mais complicado, né? Por isso que surge, então, a figura da indenização. Bem, uma outra também função da responsabilidade é ser punitiva para o ofensor. O ofensor é o lesante, é aquele que causou o prejuízo à lesão. Então, a ideia é que com a responsabilização do ofensor, ele seja desestimulado a novamente praticar o dano, ou seja, ele seja persuadido a não mais lesionar, ok? Bem, e a terceira, então, e última função da reparação civil, que é muito importante, é a desmotivação social da conduta lesiva. Ou seja, essa terceira característica, essa terceira função, ela tem como escopo, como finalidade, mostrar para a sociedade que condutas como essas não serão toleradas. Por exemplo, eu vi uma vez uma reportagem, né, estava no meu carro, então, e eu escutei essa matéria, né, no rádio, que falava que um gerente de uma empresa, ele estava agindo de forma extremamente preconceituosa, praticando assédio moral com um dos empregados da empresa. E aí, então, a empresa, o empregado, no caso, a vítima do fato, ele foi ao judiciário, demandou a empresa e a empresa, então, ela foi condenada a pagar uma indenização de R$150 mil a esse empregado. E isso foi divulgado, né, através da mídia para toda a sociedade. Então, para quem escuta, pensa assim, olha, mas eu não devo fazer aquilo que aquele gerente daquela empresa fez. Ou seja, essa é a função da desmotivação. Ela tem uma espécie de caráter socioeducativo, mostrar para todos que condutas como essas não serão toleradas, ok? Muito bem. Vamos então agora falar sobre os elementos da responsabilidade civil. Os autores colocam, né, via de regra, 3 elementos ou pressupostos gerais da responsabilidade civil. O primeiro elemento é a chamada conduta humana. Conduta humana, gente, ela se baseia em um fazer ou não fazer. Ou seja, a conduta pode ser através de ação ou de omissão. Por exemplo, o caso que eu falei então, se você dirige imprudentemente e arremessa o seu carro contra o muro do vizinho, isso é uma conduta humana na modalidade de ação. Entretanto, existem também condutas humanas na modalidade de omissão. Por exemplo, imagina que uma enfermeira é contratada para cuidar de uma pessoa idosa, só que ela deixa, veja bem, ela deixa de ministrar os medicamentos necessários, causando com isso o óbito do seu paciente. Então, ela deixou de fazer. Esse deixar de fazer é justamente a omissão. Então, na responsabilidade, a conduta ela é tanto por ação como por omissão. O próximo elemento é o dano ou prejuízo. Bem, isso aqui é a lesão que é causada. Essa lesão, como nós vamos ver mais à frente, tanto pode ser em bens, em patrimônio, como pode ser moralmente, a esfera íntima do sujeito, da vítima, ok? E o terceiro elemento é o nexo causal, também chamado de nexo de causalidade. O nexo de causalidade, ele é o elo, ele é o liame de ligação entre a conduta do agente e o prejuízo. Como é que você vai vincular o agente se não foi ele quem causou o prejuízo, ok? Então, o nexo, tem que haver a existência de um nexo, demonstrar que houve o prejuízo e que esse prejuízo, esse dano estava ligado à conduta do agente. Se vocês quiserem saber realmente onde se encontra no Código Civil a ideia da responsabilidade, eu aconselho a vocês a sempre ter em mente, sempre levar consigo o que diz o artigo 186. Então, é um artigo extremamente importante que é utilizado no direito civil, que é o artigo 186. Vamos então acompanhar o que ele nos mostra? Olha só. Aquele que, por ação, olha só, ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente imoral, comete ato ilícito. Percebam, então, que em decorrência desse artigo, nós temos algumas ideias que nós já falamos também. Primeira coisa é a ideia daquele que por ação ou omissão, isso é a
conduta. Lembra que nós falamos que existe a conduta omissiva ou comissiva por omissão, né? Existe também a culpa. Observa que o artigo coloca negligência ou imprudência. Isso aqui são modalidades de culpa. Ou seja, a pessoa é responsabilizada civilmente não só quando ela age dolosamente, mas também quando ela age culposamente. É por isso que eu repisei aquele exemplo de alguém que dirige imprudentemente. Imagina que alguém dirige imprudentemente e atropela outra pessoa. Essa pessoa ela agiu culposamente, mas ainda assim ela será responsabilizada. Então, tenha em mente que a culpa também dá margem à responsabilização. Cada vez que você causar dano a outrem, nem que seja moral, você também vai ser responsabilizado. As espécies de conduta humana, nós já falamos, né? Que é a conduta humana positiva ou negativa. Vamos falar agora um pouquinho sobre as espécies de dano, certo? O dano efetivamente é o prejuízo ou a lesão causada com a conduta do ofensor. Então, a doutrina, basicamente, ela coloca dois tipos de dano. Primeiro, nós temos o dano material, também chamado de dano patrimonial, e o chamado dano moral, que todo mundo já ouviu falar sobre ele. O dano patrimonial, como não poderia deixar de ser, basicamente é quando você comete uma lesão a direitos que têm uma repercussão econômica, que tem um valor pecuniário. Já o dano moral é diferente. O Orlando Gomes, que é um grande civilista, ele chega a dizer que o dano moral é aquele que, não afetando o patrimônio do sujeito, o afeta na sua qualidade enquanto ser humano. Ou seja, o dano moral é algo muito mais profundo, porque ele não é algo pecuniário, ele não afeta a pessoa em termos patrimoniais, mas o afeta em termos na qualidade de ser humano. Então, você tem, por exemplo, situações de dano moral, aquelas situações que atentam contra os direitos da personalidade, contra o nome da pessoa, aquilo que viola a sua intimidade, a sua vida privada, a sua honra, a sua boa imagem. Tudo isso aí, todos os danos causados nessa situação vão dar margem ao dano moral. O dano moral hoje ele é inequívoco no ordenamento jurídico, já se tem positivado na Constituição. A nossa Magna Carta, Constituição Federal de 1988, ela já positiva, então, o direito que as pessoas têm de pleitear danos morais. Então, ele não é só um direito que está previsto no Código Civil, mas também ele é garantido constitucionalmente. Bem, falando um pouquinho sobre o dano material, né? O dano material, na verdade, é importante que vocês tenham em mente essa divisão. Ele se subdivide em dano emergente e lucros cessantes. O dano emergente é o efetivo prejuízo que a vítima experimentou, ou seja, é aquilo que ela perdeu. Já o lucro cessante, como o próprio nome está dizendo, é aquilo que a vítima efetivamente deixou de lucrar em razão do dano. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de um taxista. Imagina que o taxista ele tenha sido atingido por alguém que vinha dirigindo imprudentemente, ok? O causador do dano, então, ele poderá ser demandado a pagar os danos emergentes, o taxista. Quais são os danos emergentes? O prejuízo com as avarias do conserto do carro. Mas também o taxista, ele também pode pedir lucros cessantes, ou seja, ele é taxista, ele precisa do carro para trabalhar, para fazer as suas corridas, e, no entanto, ele está sem o carro. Então, ele vai deixar de lucrar alguma coisa, ele vai deixar de receber, muitas vezes, um valor que ele tira para o seu sustento. Então, ele pode, o taxista, ingressar no judiciário pedindo tanto dano emergente, que são as despesas correspondentes ao prejuízo do veículo, como também os lucros cessantes, ou seja, aquilo que ele deixou de lucrar naquele período em que ele está sem o veículo, certo? Bem, deem uma lida aí, por favor, vocês no artigo 402 e também no artigo 950 do Código Civil, que são artigos bastante elucidativos. Deem uma olhada, estudem bastante também esses artigos. Vamos então agora passar para uma outra etapa, né? Falamos muito da responsabilidade, vocês vão dar também uma estudada melhor, tem muita coisa interessante para ser debatido, mas vamos agora pular um pouquinho, vamos mudar a nossa fala, nossa tônica e vamos falar um pouco do direito das obrigações, que também guarda muita, digamos assim, semelhança com a ideia da responsabilidade. Basicamente, o direito das obrigações
Ele é uma área do direito extremamente, digamos assim, usual na atualidade, haja vista que nós temos várias obrigações, vários contratos que são feitos, então nós precisamos conhecer quais são as normas, como é que são os principais temas trabalhados na área da obrigação. Primeira coisa que a gente tem para falar é que existem obrigações jurídicas e obrigações não jurídicas, né? Por exemplo, se falar, eu tenho uma obrigação de arrumar o meu quarto. Isso é uma obrigação não jurídica. Um católico fervoroso pode dizer assim, eu tenho uma obrigação de ir à missa todos os domingos. Mas isso é algo não jurídico, é algo que não está positivado. Entretanto, o que nos interessa mencionar aqui é falar sobre a obrigação em sentido jurídico. Então, é essa obrigação que nós vamos trabalhar. Bem, para nós, então, do direito, vamos trabalhar um pouquinho do conceito das obrigações. O que a doutrina fala sobre isso? A obrigação é a relação jurídica e pessoal por meio do qual uma parte, que é a devedora, fica obrigada a cumprir espontânea ou coativamente uma prestação patrimonial em proveito de outro, que é o credor. Então, o direito das obrigações, na verdade, ele vai trabalhar com várias regras que vão reger as relações patrimoniais entre credor, que é aquele que tem direito de receber, e o devedor, que é aquele que tem o dever de prestar, certo? Bem, nessas relações existe a obrigação do devedor de prestar uma obrigação ao credor. Se ele não prestar ao credor, ele pode exigir coativamente. Então, coativamente através dos meios judiciais. Nós temos, então, alguns elementos que são importantes dentro da relação obrigacional, já que nós falamos que a relação obrigacional é uma relação jurídica que se estabelece entre credor e devedor para efeitos patrimoniais, não foi isso? Então, vamos trabalhar, então, quais são os principais elementos da relação jurídica obrigacional. O primeiro elemento é o sujeito. O que nós falamos sobre sujeito? Vocês já visualizaram que dentro da obrigação nós temos dois sujeitos. Quem são? Nós temos o devedor e nós temos o credor. Então, sujeito da obrigação pode ser qualquer pessoa física ou qualquer pessoa jurídica que pode se apresentar ativa ou passivamente na relação jurídica obrigacional. Ou seja, você tem como sujeito ativo o credor, aquele a quem a prestação é devida e que tem o direito de exigi-la, inclusive judicialmente, e temos também o sujeito passivo, que é o devedor, que é aquele que tem o dever legal de prestar a obrigação. Então, o primeiro elemento é o sujeito. O segundo elemento, nós temos aí o objeto. O objeto é a própria prestação devida, é a prestação pactuada na obrigação. Por exemplo, no caso, então, de uma obrigação de fazer, de consertar um armário, qual é o objeto? Conserto do armário. Se você tem uma obrigação de entregar dinheiro, qual é o objeto? A obrigação de dar, consistente na entrega do dinheiro. Então, o objeto é a própria prestação que é devida. Temos também como outro elemento, terceiro elemento, o vínculo jurídico, né? O vínculo, ele é o elo de ligação que vai conectar o devedor ao credor, ok? Bem, fontes das obrigações. Nós temos, em regra, duas fontes das obrigações. A primeira fonte é a por vontade de lei, ou seja, por força de lei. Por exemplo, aquele caso que nós mencionamos há pouco sobre a questão de alguém causar prejuízo a outrem. Se você causa prejuízo a outro, se você bateu no carro de alguém, por exemplo, está lá no artigo 86 que você vai ter a obrigação de reparar. Então, essa obrigação de reparar esse dano é uma obrigação por força de lei, aquela que está lá, por exemplo, no artigo 186 do Código Civil. Mas tem também a obrigação por vontade humana, certo? Essa aqui é muito comum e nós temos como principal exemplo os contratos, né, que nós celebramos, então, entre as partes. Como classificação das obrigações, nós temos, em regra, 3 tipos de obrigações, que são a obrigação civil, a obrigação natural e a obrigação moral. Gente, a obrigação civil é a obrigação propriamente dita, ou seja, é aquele modelo de obrigação na qual existe realmente um vínculo jurídico que obriga o devedor a satisfazer uma prestação em favor do credor. E que, se não for satisfeito, o credor ele pode, inclusive, exigir aquela prestação judicialmente. Então, a obrigação civil é a obrigação propriamente dita. Entretanto, nós temos também a obrigação natural.
Na obrigação natural, a ideia que se tem é que não há, de plano, uma responsabilidade do devedor. Ou seja, na responsabilidade natural, o devedor ele não é obrigado a arcar, certo? Mas, se do contrário, ele pagar, ele resolver arcar com a obrigação, ele não pode exigir de volta aquilo que ele pagou. Por isso que o nome é obrigação natural. Um bom exemplo que a doutrina cita sobre isso é a dívida de jogo. Quer dizer, se você tem uma dívida de jogo, você não tem a responsabilidade de pagar. Mas uma vez que você paga, você não pode pedir de volta aquilo que você pagou. Então, é obrigação natural. E a obrigação moral, gente, ela é uma obrigação que é um mero dever de consciência, é uma mera liberalidade que o devedor tem em face de um possível credor. Por exemplo, uma gorjeta que você dá ao garçom, isso é uma obrigação moral, ok? Muito bem, vamos então só detalhar um pouquinho as espécies de obrigação civil. Nós temos como obrigações civis a obrigação de dar, a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. A obrigação de dar, gente, é a obrigação de entregar algo, que pode ser alguma coisa específica ou alguma coisa genérica, certo? A obrigação de fazer é aquela em que o devedor, ele se obriga a prestar um serviço, a entregar algo ao credor, por exemplo, fazer um estante, certo? Isso é um modelo de obrigação, um tipo de obrigação de fazer. Tem a obrigação de não fazer, que é aquela em que a pessoa se compromete a deixar de fazer algo. Por exemplo, o caso do advogado, em que ele se compromete a não prestar o mesmo serviço a mais de um cliente. Isso é uma obrigação de não fazer. Quanto à obrigação de fazer, é importante nós mencionarmos que nós temos em regra aqui 2 tipos de obrigação de fazer. Nós temos a obrigação de fazer fungível e a obrigação de fazer infungível. A obrigação de fazer fungível tem a ver com a ideia da substituição. É aquela obrigação que, caso o devedor não cumpra, o credor ele pode substituir para o terceiro. Ele pode, então, chamar um terceiro para fazer aquela obrigação. Entretanto, o devedor, ele vai, sim, ser, digamos assim, compelido a pagar uma indenização, certo? Então, é uma obrigação, a obrigação de fazer fungível é dessa forma. A possibilidade de substituição, o devedor ele não arca com o seu dever da obrigação, o credor ele pode chamar um terceiro para fazer, digamos, você contrate uma pessoa para fazer o seu muro. Aquele pedreiro vai lá e não faz. Então, você pode sim, o credor, no caso, ele pode chamar uma outra pessoa, um outro pedreiro para realizar o muro. Entretanto, ele pode entrar com ação, com indenização por perdas e danos contra aquele outro que deixou de cumprir. Mas a obrigação de fazer infungível, essa não admite substituição. É a chamada intuito personae, ou seja, em razão da pessoa. Então, por exemplo, quando você contrata um pintor famoso para fazer um quadro, ou quando você contrata um escritório de advocacia famoso para fazer a sua defesa. Se você só confia naquele escritório, você só confia na arte daquele pintor. Então, é a obrigação que não admite substituição. Se o devedor não cumpre a obrigação de fazer, aí ele vai ser, obviamente, compelido a uma indenização por perdas e danos. E também o credor ele pode entrar pedindo multa diária por atraso, ok? Bem, pagamento das obrigações. Pagamento é a forma de extinção das obrigações, né? É o ato que o devedor ele vai satisfazer o direito do credor pondo fim à obrigação. Nós temos aqui algumas regras interessantes sobre o pagamento. A primeira questão é a quem se deve pagar. Bem, o sujeito ativo aqui é o credor. Então, o devedor ele vai pagar ao credor, a seus sucessores ou quem o represente. Tem que ter muito cuidado aqui para não pagar a pessoa diversa, porque existe um princípio geral no direito das obrigações de que quem paga mal paga 2 vezes. Se você paga alguém que não é o seu credor, você pode ser compelido a pagar novamente. Então, tem que pagar o credor, no caso de sucessão, os seus sucessores ou quem esteja representando legalmente o credor. Como se prova o pagamento? Bem, o pagamento, o meio de prova, como todo mundo já deve imaginar, é pela própria quitação. A quitação é o documento na qual o credor reconhece que o devedor pagou e exonera o devedor, então, da obrigação, certo? Então, a prova do pagamento se faz pela quitação. O lugar do pagamento, né, é no local de escolha das partes, né? O direito das obrigações, ele deixa o local ao livre convencimento das partes. Então, as próprias partes, pela autonomia da vontade, elas podem fixar um local para que seja realizado o pagamento. Se as partes não fixarem, se for omissa, então, seria o local do domicílio do devedor.
O tempo do pagamento, né? O pagamento ele tem que ser feito, em regra, dentro daquilo que está previsto, dentro do vencimento que está previsto no título, certo? Então, se você deve a alguém, tem que pagar, você vai pagar no tempo, ou seja, no vencimento do título. Se não houver vencimento no título, é porque o pagamento ele deve ser feito imediatamente. Leiam aí a esse respeito o que diz o artigo 939 do Código Civil. Espero que vocês deem uma olhada e estudem um pouquinho o artigo 939 que aparece aqui na nossa tela. Deem uma estudada mais aprofundada sobre ele. Bem, e para ir finalizando nosso assunto, nós vamos só falar rapidamente sobre a extinção das obrigações, certo? Então, as obrigações, elas podem se extinguir basicamente de duas formas, pelas vias normais e pelas vias anormais. Pelas vias normais, nós temos vias normais direta e indireta. Qual é a forma da via normal direta? Ora, uma obrigação se extingue pela via normal direta através do pagamento, certo? Mas existe também casos em que a obrigação ela se extingue por vias indiretas, quando há outras formas que nós vamos já falar, a consignação, a compensação, a dação em pagamento, a novação e etc. E pelas vias anormais é quando não há pagamento. Por exemplo, quando existe um caso de prescrição, que nós já falamos, quando há um caso de decadência ou de nulidade, nesse caso aí o pagamento ele pode se extinguir, mas pelas chamadas vias anormais. Bem, os tipos de extinção indireta, nós vamos só rapidamente falar sobre eles, vocês vão dar uma olhada melhor, estudar um pouquinho mais o material. Nós temos aqui alguns, coloquei apenas os principais para a gente entender um pouco. Nós temos o primeiro, pagamento em consignação. Esse pagamento em consignação é aquele na qual o devedor ele está com alguma dificuldade de realizar o pagamento. E aí ele faz uma consignação desse pagamento. O que é consignar? É depositar em juízo aquele valor que é o objeto da prestação. Então, imagina se por alguma razão o pagamento se tornar difícil ou se o credor se recusar a receber, o devedor ele pode entrar com ação judicial de consignação em pagamento, ele pode depositar aquele valor respectivo ao objeto da prestação. A dação em pagamento. Dação em pagamento seria quando há o consentimento do credor em receber um objeto diferente daquilo que foi pactuado na obrigação. Lembre-se que o credor, ele não é obrigado a receber objeto diverso, ainda que mais valioso. Mesmo se você queira dar algo mais valioso ao credor, nem assim ele é obrigado a receber, exceto com seu consentimento. Situação na qual vai se operar, então, a chamada dação em pagamento. A novação é quando as próprias partes interessadas, elas criam uma nova obrigação que vai acabar extinguindo a obrigação anterior. A compensação é um tipo de extinção na qual se compensa uma dívida em face de outra quando se opera pelo mesmo devedor. Então, é quando o devedor ele vai compensar uma dívida em face de outra. E, por último, nós temos, então, o Instituto da Remissão. Remir quer dizer perdoar. Então, a remissão ela é um tipo de extinção na qual o próprio credor ele abre mão dos seus direitos creditórios em face do devedor. Ou seja, é o perdão que o credor dá ao devedor e aí isso vai acabar extinguindo, então, o vínculo obrigacional. Bem, era basicamente isso que nós tínhamos a falar sobre a temática da responsabilidade, sobre as obrigações. Espero, então, que vocês, como é um assunto muito aprofundado, eu gostaria bastante que vocês dessem uma olhada melhor, estudassem sobre o material e qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Boa sorte, então, nos estudos.